E o nosso português 365 começa agora o seu 5º mês. Nos meses anteriores, nós prometemos uma questão por dia, e você que tem aí tomado essas doses homeopáticas está construindo uma teoria por meio de questões, e nós hoje vamos começar com uma questão da Fundep, do ano de 2019, que tem uma tirinha que diz assim: vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, eles poderiam ter explorado a interpretação, mas pediram o seguinte: em relação à norma padrão, qual é a alternativa incorreta? Pause a sua tela, pense naquilo que você marcaria e, em seguida, volte aqui comigo. Vai lá. Bom, a letra A diz que a presença de hífen em pôr do sol é facultativa. Essas coisas que são obrigatórias ou que são facultativas é que muitas vezes nos deixam na dúvida. Então eu vou pular isso aí. Olha a letra B de bola. A letra B de bola diz que a crase em não está à venda está de acordo com a norma padrão. Quero dizer que se você marcou a letra B como incorreta, você não acertou. Realmente essa crase está de acordo com a norma padrão. Então, olha só, existe um macete de crase, eu acho que eu já até comentei com vocês aqui em aulas anteriores, que quando eu tenho uma palavra feminina, como é o caso de venda, que eu troco por uma palavra masculina e eu só vou usar crase no feminino se eu encontrar no masculino um ao. Por exemplo, ele virou à direita, feminino. Ele virou ao lado do posto, masculino ao, o à direita é craseado. Ele perguntou à professora, feminino. Ele perguntou ao professor, se o masculino é ao, o à professora é craseado. Isso é macete. Se você aplicar o macete aí, você vai errar. Porque quando você tem não está à venda, o masculino não está, por exemplo, a prazo. Você não fala ao prazo. Aí o cara fala assim, então se não é ao, esse feminino não tem que ser craseado. E tem. Então, eu quero te dizer o seguinte: as expressões adverbiais femininas, o que é uma expressão adverbial? É uma expressão que indica várias circunstâncias, mas prioritariamente as três, que mais aparecem, são modo, tempo e lugar. Então, todas as vezes que eu tiver uma expressão que indique tempo, que indique modo, que indique lugar, que são expressões adverbiais femininas, essas expressões, segundo a gramática, elas são craseadas. Então, quando a gente fala assim, estou à beira de um ataque de nervos. Eu não tenho nem como colocar uma palavra masculina ali para substituir. Mas quando eu falo à beira de um ataque de nervos, eu estou apresentando de que maneira eu me encontro. Isso é o modo como eu me encontro atualmente. Então, se isso é uma expressão de modo e a palavra beira é feminina, por isso é que está craseado. Então, quando a gente fala assim, ela não está à venda, a venda é o modo, a minha casa está à venda. A maneira como ela se encontra para ser vendida. Não está à venda, então não é craseado. Então não é a letra B de bola. Olha a letra C. Na letra C, quanto quer pelo pôr do sol? Está dizendo que quanto é um pronome interrogativo. Na verdade, eu tenho uma pergunta, então a frase é uma frase interrogativa, e essa palavra quanto, ela indica uma quantidade sem quantificar. Então, eu não sei quanto é. Quanto custa? Qual é o valor? Então, é uma palavra indefinida? É. Existe pronome indefinido, mas como o pronome está numa frase interrogativa,
ele é sim um pronome interrogativo e a letra C não é a resposta. Na tela. Em eu estou vendo o pôr do sol, estou é verbo auxiliar e vendo é verbo principal. Na verdade, existe uma coisa chamada locução verbal, né? E quando a gente fala de locução em português, a locução, ou em qualquer situação, seja verbal, seja locução adverbial, seja locução adjetiva, uma locução, ela é uma expressão. E a locução verbal, ela pode ser formada por um verbo mais o infinitivo. O infinitivo do verbo, por exemplo, cheguei cedo, é uma forma do verbo chegar, como existe o verbo correr, como existe o verbo dirigir, como existe o verbo pressupor, todo infinitivo termina com R. Ou então, a locução verbal, ela tem um verbo mais uma forma nominal do verbo que se chama gerúndio. E do verbo chegar, o gerúndio é chegando, como é reconhecendo, como é subtraindo, como é recompondo. O gerúndio termina em NDO. Então, nessa expressão verbal, esse primeiro verbo se chama verbo auxiliar e o infinitivo ou o particípio se chama verbo principal. Olha, a Fundeb cobrou uma coisa que é muito raro a gente ver cobrando hoje em dia. Muito raro. Então, quando a gente diz assim, estou cursando o 9º período de Direito. Quando eu falo estou cursando o 9º período de Direito, eu tenho aqui uma locução verbal. Estou cursando. Pelo que eu acabei de dizer, isso aqui é o verbo auxiliar e o gerúndio é o verbo principal. Por que aquele é o principal? Porque a ideia não é estar, a ideia é de cursar direito. Eu não estou direito, eu curso direito. Sempre o verbo principal é o último. Então, na tela, a letra D de dado, estou vendo o pôr do sol, estou é o verbo auxiliar e vendo é o gerúndio do verbo ver, é o verbo principal. Está correto. Aquela que eu saltei, a letra A, é a resposta da questão. Então, na resposta da questão, quando está dizendo, olha lá, estou vendo pôr do sol, a tabuleta, ela não está correta. De acordo com a ortografia, o pôr do sol é um substantivo composto. Igual tem cirurgião dentista. Igual tem, por exemplo, guarda civil. Então, na verdade, pôr do sol, a presença do hífen não é facultativa. A presença do hífen deveria ser obrigatória. Portanto, a resposta é a letra A. E assim, nós terminamos a questão de hoje, esperando que amanhã você esteja aqui conosco para prosseguir os seus estudos de língua portuguesa. Até lá!